Olá, você acompanha agora mais um programa Opinião Empresarial, produzido pela Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, a CIP, e pelo Sindicato Patronal das Indústrias, CIMESP. Neste encontro, produzido originalmente durante o Sintec, Simpósio Internacional e Mostra de Tecnologia Canavieira no Engenho Central, foi discutida a Carta Manifesto, elaborada pelos organizadores do evento. O documento, que será encaminhado a Brasília para o governo federal, traz algumas reivindicações para tentar minimizar a situação econômica que afeta o setor sucroenergético na região. Participam deste debate o presidente da CIP, Jorge Aversa Júnior, o presidente do CIMESP, Tarcísio Ângelo Mascarim, o diretor titular do CIESP, Álvaro Vargas, o presidente da Coplacana, Arnaldo Bortoleto, e o coordenador geral do Sintec, José de Jesus Vaz. Para entrarmos direto no assunto, eu peço para o Bortoleto ler a Carta Manifesto de Piracicaba, assim a gente se desenvolve a partir deste conteúdo, Bortoleto. Vamos lá. Carta de Piracicaba, Manifesto pró-setor sucroenergético. Por meio desse documento, elaborado durante o Sintec 2012, queremos compartilhar com os governantes do nosso país uma situação preocupante que demanda atitudes concretas e imediatas. A região de Piracicaba é o maior polo mundial produtor de tecnologia e equipamentos para o setor sucroenergético. Daí o engajamento neste momento crítico para reivindicar ações imediatas, visando aliviar os efeitos da crise na cadeia produtiva da cana-de-açúcar, açúcar, etanol e bioeletricidade. Importante ressaltarmos a ordem de grandeza do setor sucroenergético brasileiro, maior produtor mundial de açúcar e segundo maior produtor mundial de etanol, com uma estrutura produtiva de 430 unidades produtoras, 25 mil produtores de cana-de-açúcar, 1,2 milhão de empregos diretos, PIB setorial de 40 bilhões de dólares, exportações em torno de 12 bilhões de dólares e 16% da matéria energética do país. Indicadores econômicos e sociais sinalizam claramente que todos os setores têm sentido os efeitos da crise mundial. Para o setor sucroenergético, os impactos ganham proporções imobilizadoras a cada dia que passa. Os efeitos já chegaram à cadeia produtiva, produtores e fornecedores de cana-de-açúcar, indústrias de bens de capital, unidades produtoras de açúcar, etanol e energia, fundições metalúrgicas, empresas de automação industrial, centros de pesquisas tecnológicas e inúmeras pequenas empresas fornecedoras em todo o território nacional. Entende-se que a boa vontade dos poderes executivo, legislativo e judiciário em tomar decisões e desenvolver ações que possam proporcionar uma melhora nessas condições das empresas que alavancam o desenvolvimento do país. No entanto, muitas das ações são lentas e pouco eficazes. A conjuntura atual requer atitudes imediatas. Assim, elencamos abaixo nossas reivindicações. Políticas públicas para premiar, de fato, as energias renováveis em relação às suas alternativas fósseis. Políticas fiscais nos níveis federal e estadual que reconheçam as externalidades do etanol para a sociedade nas áreas ambiental, social e de saúde pública. Desoneração da carga tributária do etanol, para que este possa competir com a gasolina. Desburocratização da liberação de linhas de crédito para os produtores rurais e industriais de toda a cadeia sucroenergética. Desoneração fiscal para que as unidades de processamento de cana-de-açúcar modernizem seus equipamentos. O Brasil é o único país do mundo
que tributa a sua indústria de bens de capital. Esta desoneração vai contribuir sobremaneira para a criação e a manutenção imediata dos empregos nas indústrias que fornecem máquinas, equipamentos, insumos, serviços e tecnologia às usinas, incentivando o consumo do etanol. Definição de contrapartidas financeiras para as empresas que utilizarem o etanol como principal combustível. É importante que o Brasil, criador do maior programa mundial de biocombustíveis, tenha políticas de incentivo e premiação aos adeptos do uso deste combustível renovável, menos poluente e socialmente correto. Formalização de um marco regulatório para o setor, criando um ambiente propício para a retomada dos investimentos na cadeia produtiva sucroenergética. Inclusão efetiva da bioeletricidade na matriz energética brasileira, estabelecendo um critério de precificação que justifique o investimento das usinas na geração da bioeletricidade a partir do bagaço da cana. Temos no Brasil a melhor tecnologia do mundo para a produção do etanol, um biocombustível renovável e limpo. Não podemos deixar que isto se perca por circunstâncias que podem e devem ser modificadas. Também vale lembrar que existe um mercado enorme no Brasil para o etanol, hoje tomado pela gasolina devido à precificação inadequada dos combustíveis ao consumidor. Nossa melhor tecnologia está sendo subutilizada em função da falta de políticas públicas eficientes para estimular o crescimento do setor sucroenergético. Sendo assim, reivindicamos de nossos governantes ações imediatas que permitam salvar essa centenária atividade econômica brasileira, todos os empregos e benefícios que ela gera. Assinam Coplacana, Cooperativa dos Plantadores do Estado de São Paulo, 9.000 cooperados e 30.000 empregos. Cimesp, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas Mecânicas de Material Eletroeletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras, 230 indústrias, 15.000 empregos. A CIP, Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, 3,9 mil associados, 60.000 empregos. Ciesp, Escritório Regional Piracicaba, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, 120 associadas, 9 cidades. Orplana, Organização de Plantadores de Cana da região Centro-Sul do Brasil, 34 associações, 18.000 produtores de cana. APLA, Arranjo Produtivo Local, 70 empresas, 30.000 empregos. Sintec, Piracicaba, São Paulo, 27 de junho de 2012. Pois é, estamos diante de um documento incisivo, denso e focado. Mas, Karim, este documento ele foi pensado para alcançar um objetivo e vocês acham que ele vai alcançar? Eu acredito que sim. Eu acho que esse manifesto aqui, gerado aqui no Sintec, mostra realmente a dificuldade que o setor está enfrentando. Eu acho que um manifesto desse, eu acho que deve dar mais eco do que se fosse o próprio usineiro fosse reclamar. Ou seja, é mais abrangente, ele não foca um determinado grupo empresarial. Ele quer que o governo dê mais atenção ao setor e tenha as políticas que a gente quer que siga para poder o setor voltar a ser desenvolvido. Aversa, você que foi um dos mentores desta carta, manifesto, há essa preocupação de conseguir chegar a mensagem ao governo. Ela é difícil. Esse caminho traçado vai funcionar? Vocês conseguem visualizar isso?
Sim, eu acho que a gente está trabalhando, eu acho que terminando esse Sintec, hoje está aqui, a gente está terminando esse trabalho e foi aí compilado todas essas reivindicações do setor, como o Tarcísio disse, não é ela não tem uma característica de reivindicação do empresariado ou da parte funcional, ela é de um setor, de uma cadeia produtiva, né? Ela começa desde lá do plantador de cana e aí começa até toda uma cadeia, 1 bilhão aí, 1 milhão de 200 mil empregos e 430 empresas. Então é uma grande cadeia que está sendo discutida nessa carta. E então o que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando, sendo mandada a todos os gabinetes de todos os deputados, de todos os senadores, e aí a gente criar, como o Tarcísio disse também, criar eco, criar a voz do Sintec no setor. Isso faz com que as pessoas comecem a discutir, as pessoas comecem a se conscientizar que o setor está num momento muito difícil. No momento, a gente estava discutindo agora há pouco aqui, num momento, talvez, até de um perto do que aconteceu nos anos 80. Então, assim, é muito crítico, é muito complicado o que nós estamos passando e isso a gente está procurando também via e sem partido. A gente não está aqui levantando partidos, a gente está levantando políticos, pessoas interessadas no país. Então, essa carta, a gente está tentando também uma audiência, inclusive com a presidente Dilma. O Álvaro tem falado de tentar amarrar um trabalho em conjunto com os políticos locais, com os nossos deputados, com os nossos senadores, né, representantes do Estado. Exatamente. A ideia, e as associações tiveram, é fazer essa abordagem tanto a nível municipal, porque aqui em Piracicaba o impacto, a empregabilidade é muito importante, o impacto econômico, mas também transcender a cidade, indo para a esfera estadual, né, e indo também para a esfera federal. Então, mobilizar todas as forças políticas, no caso, sensibilizar governador, deputados, senadores, além dos vereadores locais, claro, prefeitos, porque essa é uma questão nacional, não é só de Piracicaba. Então, essa carta será endereçada para todo o setor político, ministros e, claro, a própria presidente Dilma, como o Jorge Aversa mencionou, solicitar uma audiência pela magnitude da dificuldade que o setor passa, porque esse problema que vem se agravando não é de hoje, é de vários anos, mas está se sentindo uma situação intolerável. E essa miopia do governo federal, onde tem privilegiado certos setores, automotivo, por exemplo, nós não temos nada contra as benesses que outros setores recebam, mas esquecer o setor agrícola, particularmente o setor sucroenergético, isso aí é um erro terrível, né? Vai até na contramão do que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, que é o Rio Mais 20, propagando tecnologias verdes, alternativas, renováveis e, de repente, o setor renovável indo a pique. Em termos de Rio Mais 20, o setor de etanol simplesmente não apareceu. Nada foi apresentado pelo governo brasileiro ou até mesmo outras entidades, outros participantes. Falou-se muito pouco do etanol. E o etanol há muito tempo, e acho que ainda vai continuar sendo, o maior programa de substituição de combustíveis fósseis do mundo. Desperta o interesse de uma série de países, de uma série de empresas, de grandes empresas. Nós temos visto empresas de fora virem aqui se associar a usinas e empresas locais. A Petrobras está se associando a usinas. A Raízen é o fruto da associação da Cosan e da Shell. Então, quer dizer, é um assunto que é caro a uma grande parte da população, a um mercado que está consciente da necessidade de mudança que o mundo vai ter que passar, vai ter que implementar. E nós não vemos a ação do governo num nível correspondente. Nós estamos perdendo a liderança de um processo em que nós, até hoje, fomos os líderes. E isso preocupa, porque os efeitos disso em cima de toda a cadeia que depende desse setor, todas as indústrias, todos os serviços de engenharia, serviços técnicos, que é um setor que demanda muito serviço técnico de consultoria, até a área de fermentação, é uma área hoje que o Brasil lidera. Nossas indústrias de produtos para fermentação e nossos técnicos de fermentação dão assistência em vários países do mundo. Tudo isso está se perdendo.
Então, essa é a nossa vontade. Nós achamos que a Rio+20 ignorou, de certa forma, o setor sucroenergético, e isso não poderia ter acontecido. Eu acredito que o mundo, face à situação de crise que a Europa passa, muita gente hoje está muito mais preocupado com os aspectos econômicos do que com os aspectos ambientais. Mas uma das grandes obrigações da nossa geração é deixar para os nossos descendentes um mundo melhor que a gente teve. Bortoleto, em relação a esse processo de esvaziamento da indústria, você até comentou com os jornalistas ainda agora há pouco sobre uma situação grave que se apresenta. Sim, hoje nós temos aí no Parque Industrial 20% de ociosidade em moendas. Então você vê o Brasil produzindo aí Centro-Sul 500 milhões de toneladas de cana, nós temos aí um parque instalado para moer praticamente próximo a 700 milhões de toneladas de cana. Isso faz com que tenha um desincentivo muito grande. O que ocorreu tudo isso? Esses anos acumulados de crise no setor, de baixo investimento, o governo cada vez ações somente em prol da gasolina, você viu, ela zerou praticamente todos os impostos da gasolina, no etanol ela não fez nada. Nossa presidente está muito voltada à Petrobras. Eu acho que ela tem que voltar para o setor, ela tem que se manifestar em prol para fazer com que dê subsídios para que nós continuamos no setor, produção de etanol, produção da matéria-prima cana-de-açúcar. Nós estamos aí discutindo que o Brasil já era para estar em torno de 900 mil toneladas, 1 milhão de toneladas. Nós estamos aí caindo produtividade. Falei agora há pouco um absurdo. Todas as commodities, todas as agrícolas subindo a produtividade, e a cana, que nós já estávamos com 84 toneladas por hectare, a safra passada chegamos a 60, abaixo de 70, vamos falar assim. Isso é um absurdo. No século XXI nós caímos em produtividade. Isso quer dizer, uma incoerência muito grande. Os investimentos previstos até 2008, de capital externo, inclusive no setor, alguns aconteceram, mas estão sendo revertidos. Sim, está vindo um grande capital externo que acreditou na política do etanol do Brasil, mas hoje muitos deles se manifestando a saída, porque viram que não é aquilo que ele imaginava ser um país sério, vamos falar assim. Eles vinham aqui para ganhar dinheiro, ninguém vai aplicar um dinheiro, umas ações em capitais para dar prejuízo. Então, geralmente, eles aplicam 1 ano, 2 anos, o ativo não está rendendo, ele vai para outro país, para outro setor que seja rentável. Isso não podemos deixar acontecer. A presidente Dilma até demonstrou um certo estranhamento ao conversar com o Rubens Silveira Mello, quando ele disse, vamos investir em algo que está dando prejuízo, não convém. Mas, Carlinhos, essa questão do desafio do empresário no setor, ele é antigo, é um desafio difícil, que se acumula. O cenário mudou e parece que pegou todo mundo um tanto quanto de surpresa, mas não foi tanto surpresa assim. Não foi surpresa. Não foi surpresa, foi o pré-sal. Eu acho que depois da descoberta do pré-sal, ficaram em cima porque o Lula, no primeiro governo dele, ele era vendedor do etanol no exterior. Depois que aconteceu o pré-sal, sumiu, quer dizer, então ficou aí atrás do petróleo, querendo investir no pré-sal, que não sei se vai conseguir furar os 7 mil metros, isso aí lá não tem tecnologia para isso, então vai gastar muito dinheiro, não sei se vai ter um efeito que eles esperam. Mas então o que é como a gente falou aí, o Rio 20 não teve problema do etanol. Não teve, sabe por quê, Bois? Porque algum estrangeiro que talvez quisesse comprar o etanol e aí não tem para vender. Esse seria o problema, né? Nesse sentido, você acha, Aversa, que os empresários eles conseguem se unir? Porque parece que há, de alguma forma, uma fragmentação. Alguns setores, alguns segmentos estão se dando bem dentro do fortalecido pelo mercado interno, que apesar de a gente perceber no horizonte uma queda, mas ainda caminha. Você acha que eles conseguem se unir? Porque há sempre um exercício do próprio governo de dividir o setor para ganhar força e impedir movimentações dessa natureza. Eu vejo esse ponto, Romualdo, o grande papel do Sintec em 2012. Eu acho que esse é o ponto. Nós temos que ter o papel de aglutinação, de aglutinar o setor. Eu acho que esse papel nós temos que, hoje aqui, nos conscientizar, nós aqui, organizadores,
do Sintec, que nós somos grande, que Piracicaba, a região de Piracicaba é grande. Então nós sim, unidos aqui como estamos hoje, com essa carta, com certeza isso vai fazer com que as pessoas, vai aumentando o caldo, vamos dizer, isso que a gente quer, que mais gente faça adesão a essa carta. Desde congressistas, de políticos, de empresários e a população também. Essa carta vai ser publicada, a imprensa vai publicar, nós estamos falando dela. E as pessoas têm que se conscientizar que o álcool com etanol, além de economicamente ser muito viável para o país, ambientalmente, para a saúde, quanto se gasta na saúde? Né? O Tarcísio sempre fala aí que o quanto a Petrobras paga de multa por estar poluindo a atmosfera. Então é isso, a gente tem que conscientização. Esse é o papel do Sintec 2012. Eu acho que o Sintec, no pior momento do setor nos últimos 20 anos, né? E nós estamos fazendo talvez uma grande reviravolta no Sintec, trazendo para o Sintec voz, trazendo eco. Eu acho que esse é o papel nosso. Qual a avaliação que você fez ou faz do Sintec, Vaz? Você que acompanhou desde o início, ajudou na elaboração. Então, desse ano, né? Desse ano, claro. Ficou absolutamente evidente e claro de que a crise que o setor vive já extravasou os limites das usinas e dos plantadores de cana. E já está se refletindo na atividade econômica da nossa região, do nosso estado, de forma dramática. A gente já vê grandes indústrias ligadas ao setor começando a demitir, começando a readequar seus planos para o futuro, e isso vai acabar sendo um castelo de cartas. Uma coisa vai derrubando a outra. Daqui a pouco vai ser o comércio que vai começar a sentir a retração. Já passou a usina, passou o fornecedor de cana em primeiro lugar, depois passou a usina, agora está passando a indústria de transformação e de equipamentos e vai descendo a serra. Então é preciso que alguma coisa seja feita antes que essa torrente de más notícias desça até o chão e leve todo mundo de rodão. Então eu vi isso muito nesse Sintec. As empresas estão receosas, estão cuidadosas e não têm perspectiva nenhuma de investimento. Não existe como crescer num ambiente hostil ao produto etanol. É necessário que alguma coisa seja feita imediatamente. Isso está claro no semblante das pessoas nesse Sintec, no desempenho econômico desse Sintec, nos assuntos pelos corredores desse Sintec. Todo mundo tem a consciência límpida de que é hora de se fazer alguma coisa. E é hora já. Mas, Carlinhos, como entidade sindical, o senhor já tem acompanhado a dureza do momento nos diálogos internos. Como que está o termômetro junto aos empresários em relação à empregabilidade? Sem dúvida, eu acho que é de pessimismo. Eu acho que tem empresas que estão tentando fazer, como foi feito na crise de 2008, tentando não dispensar, mas tentando de redução de hora, quer dizer, férias, quer dizer, é o mesmo caminho que na crise de 2008. Estão querendo se adaptar ao movimento de hoje, porque o mercado hoje, se você contar no setor sucroenergético, não tem nenhuma usina nova sendo montada. Então, você veja bem, o parque industrial que tem aqui, Piracicaba, Sertãozinho, isso não tem mercado para todos eles. E essa crise vai atingir de pequeno a grande e vai atingir de ponta a ponta, sem dúvida. Outros setores também estão sentindo esse efeito geral? Sim, porque o setor industrial, não é? De maneira geral, o empresário industrial, agribusiness, ele vai investir esperando um retorno do seu negócio. E Piracicaba é um polo tecnológico do maior do mundo, né? Então nós temos toda a cadeia produtiva, nós temos tecnologia. Então a tecnologia existe. Nós tivemos, igual comentado aqui, investimentos grandes vindos de fora, acreditando no projeto etanol, e só a miopia do governo federal de enxergar a importância que tem para o Brasil, em termos estratégicos, para a nação, ter uma energia renovável e a empregabilidade tão importante do setor. Então, o empresário vai continuar investindo desde que haja perspectivas favoráveis para isso. E hoje, como foi comentado, o ambiente é extremamente hostil. Essa interferência que o governo tem feito com relação à paridade de gasolina com o álcool está extremamente desvantajoso para o álcool, essa carga onerosa de impostos, enquanto a gasolina for desonerada. Quando não houver realmente uma perspectiva mais favorável, os investimentos vão ficar parados. Parando os investimentos, com toda certeza, vai afetar
a produtividade do setor industrial, agrícola, etc. Então, tem que haver realmente um movimento da esfera federal para que possa haver a retomada do crescimento do setor sucroenergético. Na avaliação final, como que você combina o Sintec 2012 com a carta, este momento, Aversa? Não, eu vejo que o nosso papel, o papel das entidades é desse apelo, dessa aglutinação de empresas, empresários, população, porque não depende mais de nós, não depende mais dos empresários. Os empresários não têm capacidade de investimento. Você não tem retorno, você não tem capacidade de investimento. O investimento ele vai cada vez mais sair, e eu tenho uma preocupação muito grande com o etanol, com um produto nacional, e uma grande preocupação com a nossa economia local, que ela tem uma dependência muito grande desse setor. Então eu vejo que quem tem que fazer alguma coisa são os nossos governantes. Saiu da mão dos empresários. O que vai acontecer vai ser um êxodo, vai ser empresas, fundos saindo desse mercado. E isso muito rápido, porque isso demorou tantos anos, essa tecnologia, para chegar onde estamos. E isso pode, em pouco tempo, em poucos anos, acontecer em uma deterioração de tudo isso. Então é uma grande preocupação, e nós temos aí que cada vez mais trazer pessoas, empresas e população junto com essa carta para que alguma coisa governamental aconteça. Bortoleto, o setor que você atua, na Coplacana, está em busca da diversificação para tentar minimizar esse desgaste do setor sucroenergético? Sim, não é só para minimizar isso, mas também que a gente sabe que não pode estar uma empresa só em uma modalidade. Então, nós, dentro da agricultura, nós estamos lá com outras alternativas, nós estamos com, hoje, esmagamento de grãos, armazenamento de grãos, confinamento de boi, uma pequena usina de leite, um laticínio. Isso, mas não representa aí esse conjunto de outras, hoje não é mais que 15%. O nosso faturamento-chave ainda é em cana-de-açúcar, 85% está nesse setor. Você vê como é forte o setor em Piracicaba. Nós estamos aqui fazendo isso, lutando para sair de uma crise, substituindo uma palavra, criando uma carta para dar condições que o setor nosso dê exemplo, como já foi, é exemplo para o mundo, não deixar uma tecnologia tão avançada que nós criamos simplesmente à beira-mar aí, a população e principalmente o emprego, gente. A gente precisa falar muito disso, que na crise quem mais sofre é o pequeno empregado que está lá na sua subsistência da sua família e sem emprego, como que ele vai fazer? Como que ele vai pagar suas contas? Como que ele vai tratar de seus filhos? Então é essa a preocupação muito grande nossa para mobilizar a população de Piracicaba, região, chegar nos governantes, que eu acho que é muito simples para ele, tem tudo em mãos, é só fazer alguma política favorável ao setor que a gente vai ter muitos anos aí na frente ainda para enfrentar esse mundo que nós estamos vivendo. Para chegar nesse ponto, houve algum erro do empresário, no seu entender? Olha, o empresário ele analisou bem o mercado para fazer os investimentos, e porque esse setor já é um setor muito profissionalizado, com alta tecnologia, com economistas, pessoas que entendem de mercado. Mas partir do pressuposto de que haveria uma contrapartida, um apoio governamental, qualquer empreendimento dessa natureza. Mas foi justamente o inverso. Então a tecnologia existe, a necessidade do produto também existe, energética, tá? Isso é patente, mas faltou o apoio. Então houve, nos últimos anos, um abandono dessa visão do impulso para o setor sucroenergético e, como consequência, penalizou os investidores. E os investidores se afastando realmente vai afetar toda a cadeia produtiva. Mas, cara, o governo fala que tem dinheiro, mas não chega. Não, o governo, o dinheiro ele tem. A única coisa é que ele não tem políticas públicas adequadas para gerar esse dinheiro num lugar onde é necessário, que é o setor sucroenergético. Por isso a carta hoje, para tentar arredondar a conversa com o governo. Sem dúvida, essa é a intenção nossa. Eu acho que a entidade deve ter mais força, porque não tem interesses financeiros nem políticos nesse assunto. Eu acho que o peso dessa carta aí com entidades é muito maior do que se fosse o interessado mesmo que fosse pleitear. Vaz, o Sintec cumpriu a missão em 2012? Eu acredito que sim. O Sintec fez o papel dele, como diz o Jorge, aglutinou as pessoas interessadas no setor, mostrou as tecnologias disponíveis, manteve a sinergia com o setor automotivo, que é a nossa grande
aliado nessa história do biocombustível, e o Sintec está fazendo e vai continuar fazendo a sua parte, trabalhando para que esse setor continue crescendo, porque é objetivo do Sintec que as indústrias de toda a cadeia tenham a sua remuneração justa, seja ela a indústria de produção do etanol, sejam as indústrias de equipamentos, sejam os prestadores de serviços, sejam os plantadores de cana. O nosso objetivo é que esse setor cresça e continue firme no nosso país. Que daqui 10 ou 15 ou 20 anos nós deixemos para os nossos filhos, nossos herdeiros, um país limpo, um combustível renovável, feito a partir da energia do sol, porque tudo isso sai do sol e não debaixo da terra, do que a terra já enterrou e deixou lá para apodrecer. Ok, encerramos então mais um programa Opinião Empresarial. Se você quiser dar a sua opinião ou sugestão, entre em contato conosco pelo site acip.com.br ou cimesp.com.br. E obrigado pela sua audiência, obrigado pela participação de todos vocês e até a próxima.